Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio-X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano, Padre José Joaquim, no programa Raio-X da Bíblia. Caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Raio-X da Bíblia. Vamos começar com uma oração. Tomamos o Salmo 113. Salmo 113. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando o povo de Israel saiu do Egito e os filhos de Jacob de um povo estranho, Judá tornou-se o templo do Senhor e Israel transformou-se em seu domínio. O mar, à vista disso, pôs-se em fuga e as águas do Jordão retrocederam. As montanhas deram pulos como ovelhas e as colinas parecendo cordeirinhos. Ó mar, o que tens tu para fugir? E tu, Jordão, por que recuas deste modo? Por que dais pulos como ovelhas, ó montanhas? E vós, colinas, parecendo cordeirinhos? Treme, ó terra, ante a face do Senhor, ante a face do Senhor Deus de Jacob. O rochedo ele mudou em grande lago e da pedra fez brotar águas correntes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então lemos o Salmo 113, que é um salmo pascal. Estamos no tempo da Páscoa, acabamos de celebrar a Semana Santa, acabamos de viver, de reviver, de fazer memória dos mistérios da nossa salvação. Neste caso, a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Hoje vamos tratar o tema da vida após a Páscoa. A vida após a Páscoa. O caso do povo de Israel. Vamos partir da Páscoa do povo de Israel para depois passarmos para depois olharmos para a nossa vida de cristãos, a nossa vida após a nossa Páscoa. Mas o caso de estudo, neste caso, é a vida após a Páscoa no povo de Israel, como era a vida do povo de Israel após a Páscoa. Recordar que a Páscoa do povo de Israel é narrada no livro do Êxodo, sobretudo no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 1 a 28. É o texto que vamos tomar. Tem outros textos que de fato narram a Páscoa de Israel, mesmo nos Salmos, como este Salmo que acabamos também de recitar, mas nós vamos tomar o texto do Êxodo 12, 1 a 28, que não vamos comentar, simplesmente para tomarmos, digamos, em mente em que é que consistia a Páscoa do povo de Israel, que de fato não era a Páscoa de Israel, era a Páscoa do Senhor, celebrada pelo povo de Israel. Então não é a Páscoa de Israel, mas é a Páscoa do Senhor, celebrada pelo povo de Israel. Então eu vou ler assim o texto, é um bocado longo, mas vou lê-lo porque de fato dá-nos a ideia de como era celebrada a Páscoa do povo de Israel, a Páscoa
no povo de Israel, ou pelo povo de Israel. Então, Êxodo 12, 1 a 28. O Senhor disse a Moisés e a Arão. Escutemos bem o texto do Êxodo 12, 1 a 28. O Senhor disse a Moisés e a Arão: este mês será para vós o princípio dos meses. Vós o tereis como o primeiro mês do ano. Dizei a toda a Assembleia de Israel: no 10º dia deste mês, cada um de vós tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família for pequena demais para um cordeiro, então o tomará em comum com seu vizinho mais próximo, segundo o número das pessoas, calculando-se o que cada um pode comer. O animal será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar tanto um cordeiro como um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Então toda a Assembleia de Israel o imolará no crepúsculo. Tomarão do seu sangue e o porão sobre as 2 ombreiras e sobre a moldura da porta das casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães sem fermento e ervas amargas. Nada comereis dele que seja cru ou cozido, mas será assado no fogo completamente com a cabeça, as pernas e as entranhas. Nada deixareis dele até pela manhã. Se sobrar alguma coisa, a queimareis no fogo. Eis a maneira como o comereis. Tereis cingidos os vossos rins, vossas sandálias nos pés e vosso cajado na mão. Vós comereis apressadamente, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei através do Egito e ferirei os primogênitos no Egito, tanto os dos homens como os dos animais, e exercerei a minha justiça contra todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue sobre as casas em que habitais vos servirá de sinal de proteção. Vendo o sangue, passarei adiante e não sereis atingidos pelo flagelo destruidor quando eu ferir o Egito. Conservareis a memória daquele dia, celebrando-o com uma festa em honra do Senhor. Fareis isso de geração em geração, pois é uma instituição perpétua. Comereis pão sem fermento durante 7 dias. Logo, ao primeiro dia, tirareis de vossas casas o fermento, pois todo o que comer pão fermentado, desde o primeiro dia até o 7º, será cortado de Israel. No primeiro dia, assim como no 7º, tereis uma santa assembleia. Durante esses dias não se fará trabalho algum, exceto a preparação da comida para todos. Guardareis a festa dos ázimos, porque foi naquele dia que tirei do Egito vossos exércitos. Guardareis aquele dia de geração em geração. É uma instituição perpétua. No primeiro dia, desde a tarde do 14º dia do mês até a tarde do 21º, comereis pães sem fermento. Durante 7 dias não haverá fermento em vossas casas. Se alguém comer pão fermentado, será cortado da Assembleia de Israel, quer se trate de estrangeiro ou natural do país. Não comereis pão fermentado. Em todas as vossas casas comereis pães ázimos. Moisés convocou todos os anciãos de Israel e disse-lhes: ide, escolhei um cordeiro por família e imolai a Páscoa. Depois disso tomareis um feixe de hisopo e o ensopareis no sangue que estiver na bacia e aspergireis com esse sangue a moldura e as 2 ombreiras da porta. Nenhum de vós transporá o limiar da sua casa até pela manhã. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo o sangue sobre a moldura e sobre as 2 ombreiras da porta, passará adiante e não permitirá ao destruidor entrar em vossas casas para ferir. Observareis esse costume como uma instituição perpétua para vós e vossos filhos. Quando tiverdes penetrado na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, observareis esse rito. E quando vossos filhos vos disserem: que significa esse rito? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa, é a honra do Senhor, que ferindo os egípcios passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou as nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Então aqui temos uma narração que encontramos no livro do Êxodo, a narração da Páscoa, como era celebrada
pelo povo de Israel. Então dizendo que não íamos comentar este texto, simplesmente sublinhar ou chamar a atenção o fato de que esta Páscoa era a Páscoa do Senhor, e nesse texto é repetido isso 2 vezes, e a terceira vez simplesmente disse que o Senhor passou, né? Páscoa quer dizer passagem, então 2 vezes disse que é Páscoa do Senhor, e uma vez disse que o Senhor passou. Então é importante isso, que para Israel a Páscoa é a passagem do Senhor que liberta os seus filhos. Depois também sublinhar o fato de que esta festa era uma instituição perpétua, era vista como uma instituição perpétua, não de um dia e depois acabou, mas continuaria para sempre. Então a Páscoa como um acontecimento que depois se prolonga, ao longo prolonga-se durante toda a vida do crente. Isso também é muito importante. Mas, mais uma vez, aqui a nossa ideia não é de comentar, interpretar este texto, mas foi simplesmente para que tivéssemos uma ideia geral, mesmo vaga, sobre a Páscoa dos israelitas, porque depois, de fato, o que a nós nos interessa é a vida após a Páscoa, após este acontecimento, que consistiu em comer pão sem fermento, ervas amargas, cingir os rins e depois avançar para, digamos, pelo caminho da libertação. Então, em que consistiu a vida dos israelitas após a Páscoa? Isso vai nos inspirar também para depois entendermos como deveria ser a vida do cristão após a Páscoa. Façamos uma breve pausa e voltamos dentro de instantes. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque quem merecestes conceber, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Então, após esta pausa musical, podemos agora adentrar-nos no tema, que é mesmo a vida após a Páscoa, tomando o caso do povo de Israel. Primeiro ponto é a vida após a Páscoa. O que os israelitas fazem? O que o povo de Israel fez após a Páscoa do Senhor? Tomaram a decisão de sair do Egito. Tomaram a decisão de sair do Egito. O verbo usado, o verbo hebraico usado é muito interessante. A decisão de sair. Sair, o verbo hebraico é bo. Seria B-O, talvez com acento. Bo. O bo é sair, é vir de, é sair de. Então, esta atitude foi muito importante, que depois daquela celebração da Páscoa, depois de comer os pães ázimos, com ervas amargas, o pão sem fermento, a primeira atitude foi tomar a decisão de fazer este bo, quer dizer, este sair de, este vir de,
sair de... Então, esta foi a primeira atitude fundamental após a Páscoa, como uma resposta, como fruto da Páscoa do Senhor. Tomar a decisão de sair do Egito. Então, eles saíram do Egito guiados pela presença de Deus, representada pela coluna de nuvem que os guiava de dia e a coluna de fogo que os guiava de noite. Isto o encontramos em Êxodo 13, 17 a 22. Êxodo 13, 17 a 22. Este primeiro passo, sair do Egito. O bom. Então, se queremos imediatamente aplicá-lo para a nossa vida de cristãos, é que após a Páscoa, a primeira atitude que o cristão deve tomar é sair do Egito, sair da escravidão, sair do pecado. Então, esta é a primeira atitude, sair do Egito. Sem esta primeira atitude, a Páscoa é vã, é inútil. A Páscoa celebrada é inútil, foi em vão. Então, este é o primeiro passo. O segundo passo, vejamos, também é muito importante. Eles ultrapassam obstáculos. A vida, a experiência após a Páscoa do Senhor, a experiência do povo de Israel, no segundo ponto, ultrapassaram obstáculos. Isto vemos na passagem do Mar Vermelho, no capítulo 14. Bom, que importa referir aqui que todas as referências bíblicas que vamos fazer são todas tiradas do livro do Êxodo. Do livro do Êxodo, que é o livro por excelência sobre a saída, sobre primeiro a Páscoa de Israel, depois a saída do Egito e até depois, vamos ver, vai ser continuado no livro de Josué, já a conquista da terra prometida. Mas interessa-nos apenas por hoje, interessa-nos o livro do Êxodo. Então partimos recitando, digamos, lendo o texto da Páscoa de Deus no povo de Israel, Êxodo 12, 1, 28, e dissemos que depois desse acontecimento de comer carne com ervas amargas, depois e pão duro, sem levadura, sem fermento, não é? Então, qual foi a primeira atitude? Tomaram a decisão de sair do Egito, Êxodo 13, 17 a 22. Segundo ponto ultrapassam obstáculos, Êxodo 14. Ultrapassam obstáculos. Pela força de Deus, pelo poder de Deus, ultrapassam obstáculos. Este é o texto da passagem do Mar Vermelho, não? Êxodo 14. O Êxodo 14 tem aqui uma expressão muito profunda do ponto de vista da teologia e da espiritualidade do Êxodo. Caminharam a pé enxuto no meio do mar. De fato, o segundo ponto é isso mesmo, caminhar a pé enxuto no mar, no meio do mar, ultrapassar obstáculos. Esta experiência é muito importante dentro do contexto da Páscoa do Senhor. Caminhar a pé enxuto no meio do mar, porque é ali, passando o Mar Vermelho, eles sentem a presença forte de Deus na sua vida. O povo de Israel sente, porque é ali onde eles passam a pé enxuto o Mar Vermelho e os exércitos dos egípcios são engolidos pelas águas e eles passam. E como dizíamos antes, acompanhados sempre pela nuvem, uma nuvem
de dia, e depois a nuvem de fogo, a coluna de nuvem de dia e depois a coluna de fogo de noite. Então, esta experiência de ultrapassar obstáculos é muito importante também na vida do cristão. Ultrapassar barreiras, derrubar barreiras para chegar à verdadeira libertação, para celebrar a Páscoa do crente, para passar da Páscoa de Deus à minha Páscoa. O que eu faço para esta passagem da Páscoa de Deus à minha própria Páscoa? Eu devo derrubar obstáculos, devo derrubar barreiras na minha vida com o poder de Deus, usando o poder de Deus comigo. Este caminhar a pé enxuto é muito profundo. Não me vou deter nisto, mas é muito profundo aqui o significado espiritual. O halak, o verbo halak, caminhar, caminhar a pé enxuto. Halak, o crente caminha e é caminhando que vai abatendo obstáculos, vai abatendo barreiras, é caminhando para a libertação. O cristão faz a mesma coisa, é caminhando, quer dizer, vivendo a sua vida cristã, a sua fé cristã, que é chamado cristão aí a abater obstáculos, a abater inimigos da fé, a abater inimigos da vida, a abater os inimigos do sucesso espiritual. Então, aqui este capítulo deveria ser muito, digamos, aprofundado, meditado. O Êxodo 14, a passagem do Mar Vermelho, é o segundo passo. É a segunda experiência após a Páscoa do Senhor. Terceira experiência de Israel após a passagem do Senhor é que Israel louva o Senhor pela libertação. Louvor a Deus pela libertação. É o Êxodo 15, 1 a 21. Êxodo 15, 1 a 21 é o canto de libertação em honra do Senhor. É o canto de Moisés em libertação em honra do Senhor. O canto de libertação em honra do Senhor. E que depois homens e mulheres vibram. Homens e mulheres vibram, acompanham o canto. Se formos de fato a revisitar esse canto, capítulo 15, não é? Do livro do Êxodo, 15 do livro do Êxodo, este canto executado por Moisés, e que depois uma multidão de homens e mulheres vibra acompanhando o canto. É uma experiência forte de continuidade da Páscoa do Senhor. Para Israel continuar o processo da passagem do Senhor na sua vida, o Israel sentia-se chamado a louvar o Senhor, a vibrar em honra do Senhor. Então, este vibrar, este cantar, mas com vibração, não cantar em silêncio ou quase desmotivados, mas este vibrar de alegria, de gratidão em honra
do Deus libertador. Então é importante isto também na vida, para a vida do cristão, para dar seguimento à celebração pascal. A igreja nos convida a continuarmos a vibrar de alegria, a cantar o aleluia, louvado seja o Senhor, a cantar em honra do Senhor. Então, este é o terceiro ponto. É o terceiro ponto, louvar o Senhor pela libertação. Não deter-se a fazer preces, a pedir, a suplicar. Não, o tempo pascal é o tempo de louvor, o tempo de vibração de alegria e em honra do Senhor. Isso é muito forte aí no livro do Êxodo 15, 1 a 21, o fato de que Moisés entrou ao canto, depois multidão de homens e mulheres se unem vibrando em honra do Senhor. Quarto ponto, quarta experiência. Aqui este ponto está, nos capítulos, isto encontramos nos capítulos 15 até o capítulo 17 do Êxodo, quase 3 capítulos. É o ponto dos milagres de Deus. Milagres de Deus. Então, Israel louva o Senhor no ponto anterior. Neste quarto ponto, Israel acolhe, Israel experimenta os milagres do Senhor. Temos a água amarga que se torna doce, em Êxodo 15, 22 a 27. Temos o milagre codornizes e do maná, em Êxodo 16. Temos a água do rochedo, do Horeb, em Êxodo 17, 1 a 7. Temos a vitória sobre Amaleque, o inimigo, em Êxodo 17, 8 a 17. Então aqui temos muitos milagres do Senhor que o povo de Israel é chamado a vivê-los, a acolhê-los, acolher os milagres de Deus como uma continuação da passagem de Deus. Insisto, Páscoa não é do crente, é sobretudo, antes de tudo, é a Páscoa do Senhor, é a passagem do Senhor. Depois da passagem do Senhor é que vem, é que se anexa juntamente, se junta a Páscoa do crente. Então isto é muito importante aqui, que o acolher os milagres do Senhor fazem parte, são parte deste chamamento de Israel para acolher a passagem de Deus. Deus continua a passar através dos milagres. Água amarga que se transforma em doce, codornizes, maná, água do rochedo, a vitória sobre Amaleque. Então, os milagres na vida do israelita eram vistos como uma continuação da passagem de Deus que continua a passar na vida do israelita. Então, o que é que o crente deveria fazer? Acolher os milagres, viver os milagres e tomá-los como presença de Deus na sua vida. Presença de Deus na sua vida. Então, isto, se aplicarmos na nossa vida de cristãos, é que o milagre da Páscoa é o grande milagre na Páscoa, o milagre da ressurreição, é o milagre de Deus Pai que ressuscita o seu Filho. A continuação são, digamos, os sinais
da presença de Deus na nossa vida. Cada um de nós tem sinais da presença de Deus. Então é preciso acolher esses sinais de salvação, esses sinais de proteção, esses sinais de amor de Deus na minha vida, como, digamos, presença dele, uma presença fiel dele. Podemos também ver o ponto número 5 e depois faremos outra breve pausa. Ponto número 5. Os israelitas celebram a aliança com o Senhor. O termo hebraico conhecemos para aliança, é o Berit. Berit quer dizer aliança, e este compromisso forte entre duas pessoas, neste caso entre Deus e o seu povo Israel. Eles celebram a aliança. Então a celebração da aliança é fruto da Páscoa do Senhor. Isto o encontramos basicamente nos capítulos 19, 20 e depois 34. Será a renovação da aliança e os novos mandamentos. No capítulo 19 é a transmissão da mensagem e o acolhimento do povo, a abertura do povo. O povo abre o seu coração e recebe a mensagem de Deus transmitida por Moisés. Depois, no capítulo 20, são os 10 mandamentos. E nisto consistiu a aliança. Transmissão da mensagem de Deus, acolhimento desta mensagem e depois entrega dos mandamentos. Nisto consistiu basicamente a aliança nos versículos 19 e 20. Depois esta aliança é repetida no capítulo 34. Não é versículos 19 e 20, mas capítulos. Capítulo 19 e 20. E também capítulo 34 vai renovar a aliança, e aí também novos mandamentos, mais uma vez os mandamentos. Então, celebrar a aliança com o Senhor como um passo importante na Páscoa. Na Páscoa já do povo de Israel, que celebrava já a própria Páscoa como consequência daquela Páscoa do Senhor, que foi celebrada antes da passagem do mar, antes da saída, antes de tomar aquela decisão, aquela primeira Páscoa, de que lemos, cujo relato lemos no início do nosso estudo bíblico. Então, dizíamos aqui, celebraram a aliança com o Senhor. E esta aliança basicamente teve estes 3 momentos. Moisés transmitiu a mensagem, o povo abriu o coração, acolheu a mensagem, Moisés entregou os mandamentos para ratificar aquela digamos, a mensagem que Moisés acabava de transmitir. Então, transmissão de mensagem, o povo acolhe a mensagem de Deus e Moisés entrega os mandamentos como linhas de ação. Então, aqui o povo jura: faremos tudo o que o Senhor disser. Então Moisés entrega os 10 mandamentos. Então, esta aliança, queridos irmãos, queridas irmãs, partindo do povo de Israel, a verdadeira aliança do crente com Deus reside na obediência dos mandamentos, na obediência aos mandamentos de Deus. Não há outra aliança. A verdadeira aliança é como quando também os esposos também eles têm alianças, mas a verdadeira aliança não é esse sinal que leva no dedo. A verdadeira aliança é a fidelidade
a fidelidade à promessa. Então, aqui também para o povo de Israel, de fato foi assim, foi transmissão da mensagem. O povo abre o seu coração e recebe a mensagem, e depois são-lhes dados os mandamentos para que eles os vivam. Então, que a fidelidade à palavra de Deus é a verdadeira aliança. Se queremos, é a verdadeira Páscoa do crente. Depois da Páscoa do Senhor, vem a Páscoa do crente. A verdadeira Páscoa, que consiste também, entre outras coisas, consiste na celebração de uma aliança, e esta aliança reside na obediência à vontade de Deus. Só fazendo a vontade de Deus eu posso afirmar que sim, sou um homem pascal, sou uma mulher pascal, sim, eu celebro a Páscoa, sim, eu vivo a Páscoa. Enquanto eu continuar a simplesmente professar a minha fé sem vivê-la, sem, digamos, tomar em consideração o lugar de Deus na minha vida, a vontade de Deus em tudo aquilo que eu faço, em tudo o que digo, em todas as minhas opções, a vontade de Deus. Primeiro, antes de tudo, a vontade de Deus. Façamos outra pausa para depois continuarmos com os outros pontos. Faltam ainda 5 pontos, que vou tratá-los agora de uma maneira um bocado mais célere, mais rápida. Então, façamos uma brevíssima pausa musical. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Ressuscitou quem se fez imolar, qual Isaque na hora da cruz, obediente à vontade do Pai. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Seu sacrifício Jesus nos deixou, no memorial de uma ceia pascal, a ser por nós renovado na fé. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quem de seu corpo pudesse nutrir, apresentado em seu nome no altar, com ele nele ressuscitará. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Atualizamos com vinho e com pão a nova e eterna aliança de amor, que nos remiu o Cordeiro Pascal. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Enquanto a igreja esposa fiel aguarda o esposo que a santificou, celebrará seu mistério pascal. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Bem-vindos ao terceiro momento do nosso tema relativamente à vida
após a Páscoa, tomando o caso do povo de Israel. Recapitulo. Primeiro momento, o povo de Israel celebra a Páscoa do Senhor comendo carne com ervas amargas e pão duro sem fermento. Depois dessa experiência, que se chamou de Páscoa do Senhor, Israel passou por várias experiências. É isso que é a vida após a Páscoa. Então, no primeiro ponto, Israel toma a decisão de sair do Egito. No segundo ponto, Israel abate obstáculos na sua vida. Terceiro ponto, Israel vibra em honra do Senhor, louva o Senhor pela libertação. No quarto ponto, Israel vive e acolhe os milagres do Senhor na sua vida. Quinto ponto, Israel celebra a aliança com o Senhor, o Berit com o Senhor. Passamos agora ao sexto ponto. Israel abraça uma vida baseada na justiça. Êxodo 21 a 22. Vida baseada na justiça. Então, nestes capítulos 21 a 22 é onde encontramos relatados os direitos dos escravos, o respeito da propriedade alheia e outras leis morais, a própria reconciliação entre as pessoas. Nesses capítulos 21 a 22 do livro do Êxodo. Uma vida baseada na justiça é fruto da Páscoa. Faz parte fundamental, irrenunciável da vida após a Páscoa do Senhor. Isto, para o cristão, não há como, digamos, negociar a justiça. Não se pode negociar a justiça na sociedade, na igreja, nas congregações, nas paróquias. Não se negocia a justiça. A justiça deve ser vivida por todos, por todas. Do mais, digamos, do maior ao menor, todos abracemos a vida baseada na justiça e cultivemos a justiça e lutemos pela justiça. Agora, muitos cristãos talvez celebram a Páscoa, mas nunca se questionam sobre a justiça na sociedade, nunca se questionam sobre como se vive a justiça também dentro da igreja e nos outros grupos. Então que Israel era chamado a viver a justiça como fruto pascal, fruto da Páscoa. Sétimo ponto. Deixaram descansar a terra para que produzisse frutos para os outros seres criados. Agora, este ponto, eu tenho falado dele ultimamente, muito deste ponto, não é? Ponto de fazer descansar a terra para que a terra produza frutos para os outros seres vivos. Neste ano de oração, em preparação ao jubileu, não é? Revisitando o jubileu do povo de Israel, o ano sabático, de fato consistia, entre outras coisas, consistia nisto: não cultivar a terra, deixar ela assim, não cultivar algum pedaço de terra
para que a erva germine ali, o capim germine e cresça e os passarinhos possam ter alguma alimentação, os vermes possam comer e os insetos e outros animais possam alimentar-se. Então, esta era uma sensibilidade ecológica que já existia no povo de Israel, que era fruto da Páscoa do Senhor e uma manifestação da Páscoa do crente. Então, deixar um pedaço de terra para que cresçam árvores, cresçam plantas, cresça capim, não tocar, deixar assim para que os animais ali vivam, se divirtam ali, brinquem e encontrem um bocado de comida naquela terra, assim, digamos, que não foi cultivada. Então, este era outro ponto. Agora, para o cristão, em que consiste? Eu não faria muito, sei lá, não daria muitas voltas ao assunto. Simplesmente a amizade com os animais, a amizade com os outros seres criados, esta relação saudável do cristão com os animais, esta atitude de amabilidade, evitar muita agressividade contra os animais, as formigas, crescer, não é? Espírito de São Francisco de Assis, não é? Espírito de São Francisco de Assis, que parece ridículo, impossível, porque todos estamos habituados a combater os animais, mas pronto, infelizmente nós sabemos que quando nós morrermos, nós também viraremos comida para eles. Esses animais, os passarinhos que agora nós matamos, as moscas e tudo, é que depois o nosso corpo morto, o cadáver será comido por eles, farão festa, não? Mas pronto, este é outro digamos, é outro ponto, mas provavelmente isso nos ajude a sermos mais humildes perante os outros seres. Humildade perante os outros seres. Então, este ponto aqui de deixar a terra sem cultivar por algum tempo para que os outros seres, como nossos irmãos, tenham onde viver, estar, alimentar-se, brincar, viver os poucos anos de vida que têm, porque eles vivem menos do que nós. Nós podemos chegar a 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50, 100 anos. Muitos dos animais não chegam a essa idade, morrem depois de uma semana. Então, pelo menos, dar-lhes a oportunidade de viver aquela semana, aquele único mês que Deus lhes concede como vida aqui na Terra, não é? Avançamos. Os israelitas também celebravam a liturgia com devoção. Êxodo 25, 31, capítulo 25 a capítulo 31. Aí temos esses capítulos 25 e 31 sobre a celebração da liturgia com devoção como um fruto da Páscoa do Senhor. E que os israelitas o faziam, aí o cuidado pelas ofertas, a arca da aliança, o altar, os candelabros, o tabernáculo, as vestes sacerdotais durante o culto, a consagração dos sacerdotes. Isto é repetido também nos capítulos 35 a 40, não é? Então aqui há muitos capítulos dedicados à liturgia. Êxodo 25 a 31 e Êxodo 35 a 40. Então aqui a liturgia ocupa um espaço muito notável aqui no livro do Êxodo, um espaço muito grande. É claro que para Israel a liturgia aqui era vista como uma prolongação daquela alegria, daquele canto de louvor, daquela vibração. Era uma prolongação, digamos, daquela ação de graças
pela libertação experimentada. Então isso levava Israel a cuidar bem das ofertas, da Arca da Aliança, dos altares, das velas, do tabernáculo, das vestes dos sacerdotes, tudo isso. Então, para o cristão, eu penso que nós temos muito que, digamos, da tradição de Israel na nossa liturgia cristã, mas é muito importante que se tome tudo isso com muito cuidado, as vestes, as velas, as celebrações, o culto, tudo isso deve ser tomado como um momento em que revivemos a passagem de Deus na nossa vida. Passagem de Deus pela nossa vida. Então, a Páscoa, a passagem do Senhor. Então, todo momento comunitário, aqui fala-se de momento comunitário, a liturgia em comunidade, a oração como comunidade. Primeiro, ir, não faltar aos encontros, às orações comunitárias, estar aí e depois viver ativamente esse momento, celebrar ativamente esse momento. Então, e depois todo cuidado, limpeza, higiene, todo decoro, não é? Sem, claro, cair no luxo exagerado, mas, digamos, uma limpeza aceitável, faz parte dessas coisas, digamos, embora exteriores, mas ajudam a manifestar a nossa gratidão a Deus, sobretudo o nosso reconhecimento de que Deus está conosco. Nono ponto, Israel rompe a aliança com o bezerro de ouro, em Êxodo 32, 1-14. Ponto muito triste na história da vivência da Páscoa. O bezerro de ouro. Fazem um bezerro de ouro e o adoram em vez de Deus. Êxodo 32, 1-14. Aqui o ponto é que devemos ser conscientes de que somos propensos ao pecado. Podemos cair. Então, o cristão pascal, o crente que vem, digamos, da experiência da Páscoa, é um que não vive distraído, mas sabe que pode cair. Não está só a celebrar as suas vitórias, não está só a viver a alegria e a dançar e a rejubilar, mas sabe que pode cair. Então, muita atenção para todos nós. Este episódio do bezerro de ouro, que é uma traição. Israel rompe a aliança que acabava de jurar, acabava de celebrar. Então, aqui em Êxodo 32, 1-14, Israel rompe a aliança. E o autor coloca este texto para nos precaver disto. Que cuidado, você é crente, você é bom na vida cristã, mas pode cair, pode romper a aliança que você fez. Com a sua esposa, cuidado, pode romper a sua aliança matrimonial. Se é solteiro, cuidado, pode cair em pecado. Último ponto é a consciência da presença fiel de Deus no meio do povo. Êxodo 40, 34, 38. Este é o 10º ponto. O 10º ponto, que é fruto da Páscoa do Senhor. Israel é consciente da presença fiel de Deus no meio do povo. Isto é simbolizado pela glória que enche o tabernáculo e pela nuvem, aqui retorna aquela nuvem do primeiro texto lá, a glória do Senhor enche o tabernáculo e a nuvem que guia o povo. A nuvem visível, como uma nuvem de fogo, não uma nuvem escondida, uma nuvem visível. Então, glória que enche o tabernáculo e nuvem que guia o povo. São símbolos da presença
fiel de Deus na vida do povo de Israel. Então, terminamos com este ponto que também é muito importante. Para nós podermos permanecer na Páscoa, no espírito da Páscoa, devemos preservar a consciência da presença fiel de Deus no meio do seu povo. Deus está comigo, Deus está na minha família, Deus está no meu povo. Esta consciência é muito importante para que nós possamos depois permanecer e viver, continuar a viver a Páscoa, a perpetuar a Páscoa do Senhor. Então, se nós perdermos de vista este aspecto de que Deus está conosco, então caímos na tristeza, caímos no desânimo, no pessimismo, nas acusações, nas fofocas, nas calúnias, porque nos esquecemos de que Deus é fiel a nós e está sempre conosco. Não obstante tudo, não obstante a doença, os problemas, Deus nunca nos abandona. De fato, o livro do Êxodo fecha, é interessante, o livro do Êxodo fecha com este texto. Este é o último texto do livro do Êxodo, Êxodo 40, 34 a 38. São os últimos versículos do livro. Então, fecha falando da glória que enche o tabernáculo, quer dizer, enche o lugar de encontro do povo de Deus, o tabernáculo, e a nuvem que vai guiando o povo durante a sua caminhada por esta vida. Então, assim termina o livro do Êxodo, e assim também deve ser a fé do cristão, se de fato quer permanecer na alegria da Páscoa, na espiritualidade da Páscoa. O Senhor ressuscitou e está para sempre conosco e com todos, e não está, digamos, confinado num só lugar. Por isso ele ressuscitou. Então ele enche com a sua presença, enche todo mundo, enche todas as realidades de todos os povos e culturas. Então esta é a verdadeira atitude do cristão que é mesmo filho da Páscoa, um cristão pascal. Então podemos ficar por aqui, queridos irmãos. Espero que estes 10 pontos ajudem a enriquecer a nossa vida após a Páscoa, partindo do povo de Israel, como era a vida do povo de Israel após a Páscoa do Senhor. Que Deus vos abençoe, vos acompanhe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até a próxima. Aleluia, aleluia. Até a próxima e continuação de uma feliz Páscoa. A Bíblia é lâmpada para os seus passos e luz para o seu caminho. Raio X da Bíblia. Aprofunde a Sagrada Escritura com o missionário comboniano Padre José Joaquim no programa Raio X da Bíblia.